E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Airosa e no vídeo de hoje a gente vai comentar algumas questões de administração financeira orçamentária do simulado exponencial para as áreas fiscais de controle. Tá? Vamos lá então. A primeira questão é uma questão do FGV, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, feita em 2015. Ela versa sobre créditos adicionais. Vamos aqui. Bem, os dados a seguir foram obtidos junto ao sistema de contabilidade em municípios do estado de São Paulo, relativamente a um determinado exercício, estão expressos em milhares de reais. Aí dá uma série de informações aqui, e ele conclui questionando o seguinte. O objetivo da solicitação das informações do quadro foi verificar recursos disponíveis para abertura de créditos adicionais. Considerando as disposições legais e dados apresentados, ele quer saber o montante disponível. Bem, vamos lá. Primeira coisa, o que são créditos adicionais? Créditos adicionais são aqueles valores que não estavam previstos na publicação inicial da Lei Orçamentária do Exercício, de agora em diante a gente chama de LOA. Tá? Então, quando a LOA é publicada, tem lá uma série de dotações que vão ser usadas para atender certas despesas. Ao decorrer do exercício, muitas dessas dotações são consideradas insuficientes ou não foram previstas, ou planejadas adequadamente. Então, são feitas novas leis que vão atualizar a LOA, inserindo esses créditos adicionais. Tá bom? Existem três espécies principais de créditos adicionais. Os suplementares, os especiais e os extraordinários. Os suplementares são aqueles destinados a reforço da dotação orçamentária, ou seja, na LOA já existe a dotação, já existe a despesa, só que o valor fixado para aquela despesa é considerado insuficiente. Então, tem que ser feito um reforço, um acréscimo naquela dotação para poder atender adequadamente a despesa. Além da suplementar, nós temos os especiais. Os especiais já são diferentes. Por quê? Porque quando a lei foi publicada inicialmente, não se previa aquela despesa. Porém, no decorrer do exercício, ela foi considerada necessária. Então, você tem que inserir uma nova despesa por meio de um crédito adicional especial. E, por fim, nós temos os créditos adicionais extraordinários, que são aqueles créditos que surgiram em uma situação excepcional, algo que foi imprevisto e também são urgentes. Então, para elas, há toda uma série de procedimentos para abertura de crédito que fogem ao escopo da nossa questão, e para os extraordinários eles são mais maleáveis, são mais simples assim, para poder ser aberto. Tá? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai ver quais são as fontes para abertura de créditos adicionais. Para isso daí, a gente tem que conhecer a legislação. Primeiro, é a legislação, o primeiro que importa é a Lei 4.320. Essa lei fala que a abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Bem, aqui eu tenho que abrir um parênteses e conversar com vocês uma coisa muito importante, tá bom? O que ele fala, existência de recurso disponível para ocorrer despesa, ou seja, eu só posso inserir aquele crédito se eu já tiver uma fonte de recursos que vão prover aquela despesa. Então, se eu voltar aqui em cima, você vai ver o seguinte, olha, eu tenho crédito adicional suplementar aberto no exercício. Ora, para eu poder abrir esse crédito, eu já tenho que ter o valor reservado. Então, esse valor de 9.100 aqui, ele não vai influenciar no montante disponível para abertura de novos créditos adicionais. Repare que aqui eu tenho crédito adicional especial reaberto. Reaberto por quê? Porque o reaberto quer dizer que ele já existia no exercício anterior e foi carregado para esse novo exercício. Então, ele vai ser tratado de forma diferente do suplementar, no caso concreto dessa questão. Ele vai ser, no final, deduzido do valor total. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bem, e quais são os recursos disponíveis para poder abrir um crédito adicional? O primeiro é o superávit financeiro. O superávit financeiro ele deriva da diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Ativo financeiro são aqueles bens e direitos que podem ser transformados em dinheiro sem autorização prévia do Poder Legislativo. O que a Lei 4.320 fala, sem autorização orçamentária, que é a mesma coisa, porque o orçamento é uma lei que precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo para poder entrar em vigor. Outra fonte é o excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? Numa lei orçamentária anual, ela tem a receita estimadas e
as despesas fixadas. Quando uma receita é arrecadada num valor superior àquele valor estimado, isso é chamado de excesso de arrecadação. Então, por exemplo, digamos que o município de São Paulo estimou que iria arrecadar 1 bilhão, né, num determinado ano qualquer, com o Imposto sobre Serviços, o ISS. Ora, se ele tiver arrecadado 1 bilhão e 100, esses 100 são excesso de arrecadação. Eles vão, né, ser inclusive utilizados, poder ser utilizados, na verdade, para abrir créditos adicionais. Continuando aqui, temos mais uma situação, que é a anulação parcial ou total de uma dotação orçamentária ou de crédito adicional. O que isso quer dizer? Bem, foi publicada a LOA e lá tinha, vamos dizer assim, uma forma bem simples, né? Tinha um valor de 100 milhões para construir um hospital qualquer. Né? Só que por algum motivo, né, foi percebido que naquele ano só poderia ser utilizado 80 milhões. Esses 20 milhões aí, ele pode fazer uma anulação parcial, né, dessa dotação e utilizar em outro local. É claro que eu estou falando de uma forma bem superficial, tá? Não vou entrar em meandro da legislação, né? A gente tem que focar aqui na nossa questão, tá? Então esses 20 milhões também poderiam ser utilizados, né, em outras despesas. Além disso, né, fazendo já um link com a Constituição Federal, ela fala o seguinte, ó, os recursos em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas também poderão ser utilizados, né, mediante créditos adicionais especiais e suplementares. Tá? Isso daqui é um pouco diferente, né, do inciso 3 do artigo 43. Por quê? Porque no caso da Constituição Federal, para o recurso sem decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei, é porque nós estamos falando em um projeto de lei, ou seja, o orçamento está tramitando no Poder Legislativo, né? Não foi ainda publicado, né? E muito menos está vigendo. Lembrando que no caso do veto vai haver publicação, só que, né, uma parte vai ser vetada pelo chefe do Poder Executivo. Né? No caso da União, é o Presidente da República. Já no caso do inciso 3 do artigo 43 é diferente, porque nós estamos falando aqui de anulação parcial total de dotação orçamentária, ou seja, ela já estava na lei, mas por algum motivo não foi utilizada e podendo ser remanejada. Tá? E por fim, nós temos o produto de operação de crédito. Esse produto de operação de crédito, né, de uma forma bem simplificada, são os empréstimos que o ente público pode pegar, ou seja, digamos assim que o ente público ele precisa, né, cobrir uma despesa qualquer. Né? Uma das formas de fazer isso é ele pegar um empréstimo para essa despesa. Tá bom? Além disso, né, o Decreto-Lei 267, ele tem uma outra hipótese, que é a reserva de contingência. Essa reserva de contingência é um valor que não é especificamente utilizado, não é reservado para ninguém. Né? E esse valor dessa reserva pode ser utilizado para abertura de crédito adicionais. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu somei todos os valores, né? E chega a 78.200. Ah, beleza. Então é só marcar e correr para o abraço, né? Nada disso. O que acontece? Nós temos também que deduzir os valores dos créditos adicionais já abertos no exercício, tirando, né, suplementar, tá bom? Porque nós já vimos, né, que os suplementários eles dependem de uma dotação específica para eles, né, poderem ser utilizados. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse valor aqui dos reabertos, 5.400, e diminuir. Por quê? Porque ele foi reaberto. Quando ele foi reaberto, ele vai deduzir do montante disponível para criar os créditos adicionais. Né? E, além disso, também estamos tirando os extraordinários abertos no exercício. Tá? Eu peço a você que lembre que no artigo 43 ele fala somente dos créditos suplementares e especiais abertos no exercício. Ó. Suplementares e especiais. Tá? O extraordinário é exceção. Então, a gente deduz aqui, né, os especiais, reabertos, e os extraordinários abertos, tá bom? Somando tudo, né, fazendo todo o cálculo, aqui a gente chega, né, ao nosso gabarito de letra E. Beleza, galera? Então, né, aqui basicamente eu comento o que eu acabei de dizer em vídeo para vocês, né? E vamos para a próxima, então, tá bom? Vamos lá. Uma questão agora, né, do TCE Rio de Janeiro, também da Fundação Getúlio Vargas. Ele fala o seguinte: um Estado qualquer oferece receita de variadas fontes. A alternativa que só compreende essas derivadas é, né, e daqui a série de opções e pede para a resposta correta. Pessoal,
Primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma receita derivada e o que é uma receita originária. A receita derivada é aquela receita que ela advém do uso da soberania estatal, ou seja, o poder público obriga, né, a outra pessoa a lhe dar aquela receita, ou seja, é algo coercitivo. O exemplo mais clássico são os impostos, né, mas também todo tributo é considerado uma receita derivada. Em contraposição às receitas derivadas, nós temos as receitas originárias. Bem, as receitas originárias são aquelas que existe mais uma relação de igualdade, né? Assim, não existe uma coercitividade. Os entes, por exemplo, o aluguel, por exemplo, seria uma receita, né, originária. Por quê? Porque o Estado não pode obrigar ninguém a alugar o imóvel dele, né? A tarifa, o preço público também seria, e por aí vai. Lembrando que tarifa e preço público é aquela contraprestação por um serviço, né, que não é coercitivo, né? Então, esse tipo de questão aqui, uma dica que eu passo a vocês, tá bom? Procura o que não vai dar dor de cabeça. Veja, por exemplo, a letra B. Ó, ICMS, que é um imposto, IPVA, que é outro imposto, e uma taxa de ocupação de imóvel ainda particular. Essa taxa de ocupação aqui, gente, assim, não está claro que é uma taxa, né, daquela cobrada pelo exercício do poder de polícia ou por serviço específico e divisível, né? Então, assim, sabe, não, evite marcar esse tipo de questão. Vamos ver as próximas alternativas. Letra C. ICMS, imposto, IPVA, imposto e TCMD. Eu chamo aqui de TD, né, mas popular e TCMD. Pronto, ó. Não tem como errar esse tipo de questão. Tá? Por quê? Porque você tem na certeza, nada aqui causa dúvida. Então você já marca, né, e confere correto. Tá bom? Agora vamos comentar, né, o que fica de dúvida aqui. Ó, letra A. Royalties de petróleo, taxa pela fiscalização ambiental e taxa pela ocupação de imóvel de particular. Bem, essa taxa de ocupação de imóvel de particular há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que ela funcionaria como se fosse uma espécie de tarifa, como se fosse um preço público. Eu acho, sim, né, se o STF entende assim, tudo bem, né, quem sou eu para discordar, mas para mim isso parece mais com uma espécie de aluguel. De qualquer forma, né, isso não é receita derivada, é receita originária, tá bom? Então, só com isso a gente elimina a letra B, né? E também eliminamos a letra, desculpa, a gente elimina a letra A, também elimina a letra B, a letra E também. Beleza. Ainda na letra A, cuidado com royalties de petróleo, tá? Royalties também não são receitas derivadas, são receitas originárias. Então, é uma espécie de compensação aos estados e municípios pela exploração, né, de bens minerais, como petróleo, gás, etc. Bom? E aqui na letra D, né, esse dividendo aqui, pessoal, o dividendo é a participação de lucro. Se a participação do lucro, né, não pode ser também uma receita, né, derivada. Ela é sim originária, por quê? Porque, por exemplo, quando o poder público recebe dividendo do Banco do Brasil, é porque ele tem uma participação, né, do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem lucro, e paga esse lucro e vai para o poder público, tá bom? Então, assim, questão bem tranquila, né, letra C ICMS, tá? E aqui no comentário, né, eu reforço o entendimento, tá bom? Né, faço a definição dessa derivada, receita originária, e a gente comenta cada alternativa por vez, tá? Vamos passar agora, né, para a nossa última questão, que é uma questão, assim, eu acho que dessas três aqui é até a mais tranquila, tá? Ela, né, não é da FGV, agora é da Fundação Carlos Chagas, da prova do TCE Ceará. Né? O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou um evento de orientação aos entes por ele fiscalizados. Naquela oportunidade, o representante de uma sociedade, cuja maioria do capital social com direito a voto pertence indiretamente ao Estado do Ceará, questionou se essa sociedade, que recebeu recursos financeiros do governo do Ceará para pagamento de despesas com pessoal, estava sujeita ou não ao ditame da Lei de Responsabilidade Fiscal. A resposta do tribunal foi afirmativa, tendo em vista que essa sociedade se enquadra no conceito de empresa, né? Aí ele quer saber a resposta aqui. Vamos lá. Pessoal, primeira informação muito importante dessa questão. A sociedade, ela possui maioria do seu capital social com direito a voto pertencente ao Estado do Ceará. Ainda que seja de forma indireta, ela pertence ao Estado do Ceará, como deixa bem claro. Bem, se ela pertence ao Estado do Ceará, a gente já tem que ela é uma empresa estatal. Não vou afirmar se ela é empresa pública ou sociedade de economia mista,
mas está na cara que ela faz parte da administração, né, indireta. E outra coisa também, ela recebeu recursos financeiros do governo para pagamento de despesas com pessoal. Bem, despesas com pessoal são despesas de custeio, né? São aquelas despesas necessárias ao cumprimento, né, das obrigações da empresa para poder continuar funcionando. Bem, o que é isso então? Aqui a gente precisa conhecer um pouco da lei de responsabilidade fiscal, né? Essa lei, ela tem uma parte de conceito, né, que vai me interessar bastante aqui. O primeiro conceito que me interessa é o conceito de empresa controlada. Empresa controlada é aquela sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto, perceba que é com direito a voto, não é o capital social total, tá? Direto ou indiretamente, a gente da federação. Né? E ela fala também da empresa estatal dependente. É aquela empresa controlada, ou seja, a empresa cuja maioria do capital social com direito a voto pertence de forma direta ou indireta a um ente político. Então, a empresa estatal dependente, empresa controlada, que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou custeio em geral. Bem, aqui já está na cara que só pode ser estatal dependente, né? Não tem nenhuma pegadinha nessa questão específica, tá bom? Bem tranquilo, né? Continuando a fazer uma rápida revisão aqui, né? Além da empresa estatal dependente ser considerada como aquela empresa controlada que recebe recursos para pagamento de despesa de custeio, ela também pode ser uma empresa que receba, né, recursos para pagamento de despesa de capital, desde que não seja, tá, aquele aporte, né, proveniente de uma participação acionária, ou seja, se, digamos, né, nesse caso específico, vamos pensar, se essa empresa, né, ela recebesse recurso do governo do Ceará somente, né, para o governo comprando novas ações dela, então ela não seria, tá, uma empresa dependente, né? Por quê? Porque essa despesa de capital seria a ressalva, né, contida para a definição de empresa estatal dependente, né, do artigo 2º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá bom? E só finalizando aqui, né? O que é uma empresa paraestatal, uma entidade paraestatal? Né? Entidade paraestatal, segundo a professora Maria Helena Diniz, pode ser uma autarquia ou alguma outra pessoa jurídica de direito privado que auxilia o Estado, né, a obter a concessão das finalidades públicas. Então, né, a própria professora, aqui como exemplo, sociedade de economia mista, empresa pública. Então, assim, né, questão bem tranquila, acho que o nível do simulado, existem duas questões com uma complexidade um pouco maior, né, que é aquela questão né, da FGV, em que ela pede para que você conheça, né, quais são as fontes de recurso para abertura de créditos adicionais, e tem a pegadinha, né, duas pegadinhas aqui. Uma do recurso de convênio, porque esse recurso de convênio aqui, ele na verdade é um excesso de arrecadação. Pode reparar. Né, porque ele está não previsto na LOA. Então, né, havia um valor X previsto na LOA e acabou no X mais 7. Esse mais 7 é excesso de arrecadação. Tá? Além disso, também tinha essa questão do crédito especial reaberto em exercício. Como ele é reaberto, ele vai deduzir do montante disponível. E por fim, né, também temos aquela outra questão que pede que a pessoa conheça essa taxa de ocupação de imóvel particular, bem como o royalties de petróleo. Tá? Então, assim, acho que né, se você conseguir acertar as três questões, você está de parabéns. São questões não são triviais, né, e você já mostra que está no caminho certo, tá bom? Então, toda sorte para você, né? Muito sucesso simulado nos seus estudos, tá bom? Pode contar comigo, toda a equipe do Exponencial para as próximas, tá bom? Um grande abraço e até mais.